E para fazer esse modelo de caminho de mesa, nós vamos precisar de 4 flores iguais a essa. Eu estou deixando aí na descrição do vídeo o link com o passo a passo dessa flor para quem ainda não conhece. Então, nós vamos precisar de 4 flores, você clica no link, aprende a fazer esse modelo de flor e depois você volta aqui no vídeo para a gente começar a fazer o nosso caminho de mesa, ok? Então, para iniciar, nós vamos pegar aqui a primeira flor e entre as folhas tem aqui um intervalo de 4 correntes. A gente vem em qualquer um dos intervalos e pega aqui o barbante número 6 e a agulha de crochê 4 milímetros e em algum dos intervalos eu vou fazer aqui 2 pontos baixos. Vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E dentro desse mesmo intervalo aqui das 4 correntes, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com um total de 7 pontos altos. Bem assim. Agora, eu vou fazer 3 correntes de intervalo. Vou passar para o próximo intervalinho aqui entre as folhas. E nesse intervalinho, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, tá aqui os 7 pontos altos. Eu vou fazer 3 correntes de intervalo. Vou passar aqui para o próximo intervalo, que fica entre as folhas, e vou fazer 7 pontos altos dentro dele. E eu vou seguir fazendo dessa forma em toda a volta aqui da minha flor. E fecho com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para subir. Então, eu terminei aqui a minha carreira, fiz as 3 correntes de espaço e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que eu fiz para subir. Agora, eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Vou saltar aqui o próximo ponto de base. E no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois que eu caminhei fazendo um ponto alto para cada ponto de base, logo após ter saltado aquele ponto, eu vou fazer aqui dentro do intervalo de correntes mais 2 pontos altos. Então, eu faço 3 correntes de intervalo. Salto aqui o próximo ponto de base, que é o primeiro ponto do bloquinho, e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base.
E aqui dentro do espacinho do intervalo de correntes que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora eu faço 3 correntes de intervalo, salto aqui o primeiro ponto alto do próximo bloquinho e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Então, eu vou seguir caminhando aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base e 2 pontos altos dentro do espacinho. E vou seguir fazendo em volta de toda a minha flor, até chegar aqui no início da carreira, onde eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Então, eu já caminhei aqui. Cheguei no final da minha carreira, fiz as 3 correntes de intervalo e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreira. Agora eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, vou saltar o próximo ponto de base e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer exatamente como eu fiz na carreira anterior, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E dentro do intervalo de correntes, eu faço 2 pontos altos. Agora eu faço 3 correntes de intervalo, salto o primeiro ponto alto do próximo bloquinho e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E dentro de cada intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 3 correntes e vou seguir trabalhando da mesma forma no restante da carreira. Eu preciso de um total de 8 carreiras para o meu círculo. Então, eu vou fazer as carreiras restantes da mesma forma. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. E para finalizar a minha 8ª carreira, eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir e faço uma corrente para arrematar. Agora que eu já tenho meu primeiro círculo pronto, eu vou reservá-lo. Então, eu deixo esse círculo aqui, pego a minha próxima flor, vou fazer mais um círculo exatamente como eu fiz o primeiro. Porém, esse segundo círculo, eu vou deixar de fazer a última carreira do último bloquinho. Então, todas as outras carreiras eu faço exatamente iguais. Porém, a última carreira, aqui eu vou deixar faltando esse último bloquinho aqui, ó, sem finalizá-lo. Mas também eu não vou arrematá-lo. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente unir um círculo ao outro. Então, agora eu já terminei o meu segundo círculo, deixei faltando aqui a última carreira do último bloquinho. E dentro aqui do espacinho
anterior, eu fiz aqui os 2 pontos altos, dentro do penúltimo espacinho. Agora eu pego esse círculo, vou deixar ele na parte de baixo, e pego o círculo que eu já fiz, vou colocar aqui frente com frente, o círculo finalizado fica na parte de cima. Depois de já ter feito aqui os 2 pontos altos dentro do espacinho, eu vou fazer uma corrente de intervalo, pego aqui um espacinho do círculo que eu já fiz e vou fazer aqui dentro desse espacinho um ponto baixo para unir com o círculo que eu ainda estou finalizando. Faço uma corrente de espaço, volto para o círculo que eu ainda estou finalizando. Vou soltar o primeiro ponto de base. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou seguir caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E dentro do próximo espacinho aqui, o último espacinho, eu faço os 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Então, já caminhei fazendo um ponto alto para cada ponto de base e dentro aqui desse último espacinho também vou fazer os 2 pontos altos, como tenho feito em todas as carreiras. Agora, eu faço uma corrente de intervalo, pego o meu círculo que está por cima, então aqui é o primeiro espacinho que eu uni. Agora, eu vou unir com esse outro espacinho aqui, ó. Dentro desse espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente de intervalo, volto aqui para o círculo que eu estou finalizando e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir no início da carreira. Agora, eu faço mais uma corrente para arrematar. E depois, o que sobrar do fio do arremate, eu vou esconder passando por dentro dos pontos. Agora é só cortar o excesso do fio. Então, aqui eu já uni o primeiro círculo ao segundo. Fica dessa forma. Agora, eu vou fazer o meu próximo círculo. Porém, nesse próximo círculo, eu vou deixar faltando a última carreira do penúltimo e do último bloquinho. Então, são 2 bloquinhos sem a 8ª carreira. Sem arrematar também, ok? Então, já finalizei aqui todas as minhas carreiras e deixei 2 bloquinhos sem a 8ª carreira. Porque cada um dos bloquinhos eu vou unir um no primeiro círculo e o outro no outro círculo. Então, eu vou unir aqui nesse bloquinho mais próximo ao bloquinho que eu já tinha unido anteriormente. Nesse bloquinho aqui, ó. E o círculo que eu estou fazendo vai ficar por baixo. Então, eu pego aqui o círculo que eu vou unir, coloco o bloquinho por cima. Já fiz aqui os 2 pontos altos dentro do espacinho. Faço uma corrente. Então, aqui é o espacinho que eu já uni. Então, eu venho nesse espacinho anterior. E dentro dele, eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente de intervalo, volto aqui para o círculo que eu estou finalizando e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, saltando esse primeiro ponto alto. Então, aqui, a partir do segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer os 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência.
Então, eu já finalizei aqui a carreira do meu penúltimo bloquinho, depois de ter unido aqui o espacinho com o ponto baixo. Agora, eu vou unir com o ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo, que uniu o primeiro e o segundo círculo. Então, o círculo que eu estou trabalhando vai ficar por baixo. Coloco aqui os círculos por cima. Já fiz aqui os dois pontos altos dentro do intervalinho. Faço uma corrente. E dentro aqui do ponto baixo, que está unindo os dois círculos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma corrente de intervalo e volto para o círculo que eu estou trabalhando. Agora, eu venho aqui no bloquinho que está faltando, a oitava carreira, e vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, saltando o primeiro ponto alto do bloquinho. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência, tá ok? Sempre fazendo um ponto alto para cada ponto de base e dois pontos altos aqui no último espacinho. Então, eu já caminhei fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base e dois pontos altos aqui dentro do espacinho. Agora, eu vou finalizar fazendo aqui uma corrente de intervalo e unindo com um ponto baixo aqui nesse intervalinho de correntes do outro círculo. Exatamente como eu fiz aqui anteriormente. Então, eu venho aqui com o meu círculo. Vou alongar a minha correntinha para não perder. Então, eu venho com o círculo e coloco por cima do círculo que eu estou trabalhando. Agora, eu volto com a agulha para dentro da corrente. Faço uma corrente de espaço, venho aqui no intervalo do outro círculo e dentro do espacinho eu vou fazer um ponto baixo. Faço mais uma corrente de espaço, volto para o círculo para finalizá-lo, fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreira. Agora, eu faço mais uma corrente para arrematar. E o que sobrar do fio do arremate, eu escondo passando por dentro dos pontos e depois corto o excesso. Então, assim ficam os três círculos unidos um ao outro. Agora, eu vou pegar a minha próxima flor e vou fazer mais um círculo. Como eu fiz aqui esse terceiro círculo, deixando faltar a última carreira do penúltimo e do último bloquinho. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Agora que eu já fiz o meu quarto círculo, deixando faltar aqui a última carreira dos dois últimos bloquinhos, eu vou unir aqui ao segundo e ao primeiro círculo, como eu fiz ali com o terceiro. Então, vou unir aqui um bloquinho nesse bloquinho aqui do segundo círculo e um bloquinho aqui no bloquinho do primeiro círculo. Então, o círculo que eu estou finalizando fica na parte de baixo. Eu pego aqui o meu círculo que está no meu lado direito e coloco por cima dele. E no espacinho anterior ao espacinho que foi unido ao primeiro círculo, que eu vou unir com o círculo que eu estou fazendo. Então, eu já fiz aqui os dois pontos altos, vou fazer uma corrente, e dentro do espacinho do círculo que está por cima, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente de intervalo, volto para o círculo que eu estou finalizando, e vou terminar a carreira aqui desse bloquinho, soltando o primeiro ponto de base.
Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, saltando o primeiro. Aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, exatamente como as carreiras anteriores. E 2 pontos altos dentro do intervalo de correntes. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Então, eu já caminhei fazendo um ponto alto para cada ponto de base e 2 pontos altos dentro do intervalo de correntes. Agora, eu vou unir com um ponto baixíssimo sobre esse ponto baixo aqui, que une um círculo ao outro, né? Que une o primeiro ao segundo círculo. Então, eu coloco o meu círculo que eu estou finalizando por baixo. Faço uma corrente de intervalo. Venho aqui no ponto baixo e sobre ele eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente de intervalo, volto para o círculo que eu estou trabalhando e termino de fazer a minha 8ª carreira, saltando aqui o primeiro ponto de base e fazendo um ponto alto em cada ponto de base até chegar lá no final da carreira, onde eu faço 2 pontos altos dentro do intervalinho de correntes. Aí, então, eu vou unir com um ponto baixo dentro do círculo que está à minha esquerda. Exatamente como eu fiz para unir o terceiro círculo ao primeiro e o segundo. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto. E depois que eu uni todos os círculos, eu vou pegar o meu barbante da mesma cor que eu fiz a minha flor e venho dentro de um intervalo de correntes e vou fazer 3 pontos baixos. Mas se o seu ponto for muito apertado, você faz dentro de cada intervalo 4 pontos baixos para que não fique embabado. Agora eu vou caminhar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui nos intervalos de corrente, eu vou fazer também 3 pontos altos, ou 4 se for necessário, e um ponto baixo sobre o ponto baixo que está unindo um círculo ao outro. Aí eu passo aqui para o próximo círculo e sigo fazendo dessa mesma forma, por toda a volta de todos os meus círculos, até chegar aqui no intervalo de correntes onde eu comecei, onde eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora eu caminhei aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e dentro aqui do intervalo de correntes onde eu comecei, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para arrematar e o que sobrar do fio do arremate eu vou esconder passando por dentro dos pontos. E depois cortar o excesso. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.